Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus. É isso aí, tomando um colinho de café, porque no sul resolveu fazer frio. Hoje parece que estava cerca de 11 graus. Para quem não está acostumado com isso, nós estamos, temos que conviver com essa realidade. Mas a temperatura, na verdade, está muito alta nessa questão aí, dos escândalos. A cada dia que passa é mais um, mais um. Mas o mais curioso em tudo isso, como você viu na própria capa, quem é que está por trás disso, adivinha quem está por trás disso? É que o Rachadinha está fazendo a sua campanha e já disse isso, e mente feito um condenado, bota a culpa no Lula e um monte de coisa. E aí o Papa é inocente, é uma pessoa que até mentiu sobre cartão corporativo, faz horrores. Mas, felizmente para o nosso campo, assisto o vídeo de hoje, que eu faço uma crítica à comunicação do PT, que ela está ruim, que espero que melhore, assisto os anteriores. Obrigado aos novos inscritos, antes que eu me esqueça, já vai dando teu certinho, porque quando os bolsominions invadem esse canal, eles fazem comentário pra caramba. Portanto, seu comentário é muito importante para ajudar a impulsionar o vídeo, tá certo? E compartilhar, porque a verdade tem que ser dita aqui. Sempre digo ao final, mas vou dizer já no início. A voz libertadora, a verdade doa em quem doer. Então, minha gente, a nossa comunidade precisa crescer, a nossa comunidade precisa de espaço, a nossa comunidade precisa de você, e precisamos estar unidos para elegermos novamente para o Tetra o nosso presidente Lula. Mas a treta agora está em cima da Receita Federal. Eu fico pirado. Gente, você aí, eu não sei qual é a sua condição de vida, mas todos nós somos, acredito, lutadores, temos que correr todo santo dia, enfim. Mas eu sempre digo o seguinte, nada melhor do que você se deitar, às vezes com uns poucos trocados no bolso, às vezes com uma ração um pouco diminuída por conta de alguma necessidade financeira, e poder lá acordar e olhar na cara de todo mundo, ter que estar se escondendo ou sempre preocupado porque alguma hora a casa vai cair. E foram milhões que foram achados de dinheiro com esses auditores, etc. e tal, nessa questão do Porto do Rio de Janeiro. Mas eu tenho desdobramentos. Nós vamos ver primeiramente a matéria sobre a operação. Depois nós vamos ver quem estava por trás de tudo isso. Quem será? Eu já mostrei, mas vamos confirmar numa matéria que saiu na Globo, antes deste episódio. E depois nós temos o Ottoni. Espera para te ver o que o Ottoni vai dizer. Portanto, fique comigo até o final. Apoie o canal assistindo os conteúdos com mais longevidade, para que a gente possa fazer as horas que o YouTube exige para esse canal ser monetizado. Eu ganhar um dinheirinho, eu preciso ganhar um dinheirinho assim como você. E eu conto com a tua ajuda. Tá certo, gente? Sem mais... Uau! Sem mais delongas, espero que a internet não nos atrapalhe. Vamos ver a matéria com o amigo sobre essa questão da operação que está acontecendo ainda. A Polícia Federal estourou hoje um esquema de contrabando que funcionava há pelo menos 5 anos no Porto do Rio de Janeiro. 25 servidores da Receita foram afastados. Um caminho livre para o contrabando e a corrupção. Segundo a Receita Federal, em pelo menos 5 anos de irregularidades, quase 17 mil declarações de importação foram emitidas com suspeitas de fraudes no Porto do Rio, um dos maiores do país, e mais de 86 bilhões de reais em mercadorias foram movimentados. Mais de 4 milhões de reais em espécie foram apreendidos hoje. No sistema da alfândega, cada carga recebe uma cor que indica o nível de controle. As que iam para os canais vermelho e cinza, que exigem uma fiscalização mais rigorosa, eram desviadas pela organização criminosa. Mesmo com divergências graves entre as cargas e os documentos, elas eram liberadas. E muitas vezes com cobrança de impostos abaixo do valor real da tributação. Em outro braço do esquema, equipamentos do setor de gás e petróleo, que deveriam entrar no país de forma temporária, acabavam ficando sem fiscalização. Tudo mediante o pagamento de propina. Entre os produtos liberados irregularmente estavam bebidas, alimentos, roupas, eletrônicos e veículos. Mas a Receita acredita que essa lista pode ser maior e incluir até canetas emagrecedoras. Houve caso de isotônicos,
alimentos que estavam sujeitos ao controle de autoridades sanitárias, que não poderiam entrar no Brasil sem a anuência desses órgãos e, no entanto, devido ao esquema, acabavam entrando. Então, isso é, inclusive, um risco de saúde para a sociedade. 25 servidores da Receita, entre auditores fiscais e analistas tributários, foram afastados dos cargos e tiveram mais de 100 milhões de reais de bens bloqueados. 9 despachantes suspeitos de participação no esquema agora estão proibidos de atuar no Porto do Rio. A investigação ainda vai apurar se, ao facilitar a entrada de mercadorias, o esquema também pode ter ajudado no tráfico de armas no estado do Rio e, assim, favorecido o crime organizado. Na medida em que agentes corruptos abram mão ou deixem de fazer o trabalho de controle aduaneiro, de investigação do que está dentro de um container, isso abre margem para todo tipo de malfeito, inclusive esses que implicam em riscos para a segurança pública. Aí está. Então, na verdade, isso já vinha acontecendo. Falaram na matéria há cerca de 5 anos, mas é que para que os bolsonaristas assim, então está no governo Lula, aconteceu. Mas nós vamos ver agora o antes disto acontecer, como é que era e por que aconteceu. E aí depois nós temos o Otônio de Paula, que faz uma fala fantástica, mas aguarda para te ver. Vamos ver primeiro essa matéria que saiu na Globo, no Jornal Nacional, se não me engano, quando ainda a Renata e o próprio William Bonner eles estavam na bancada. Vamos assistir. Porto de Itaguaí, no Rio, que bateu recorde de apreensão de contrabando na história do Brasil. No mês passado, o porto esteve no meio de uma polêmica. O delegado da Receita em Itaguaí reclamou de uma possível interferência política para tirá-lo do cargo. Em 3 anos, o porto de Itaguaí passou de porta aberta para cargas ilegais para campeão de apreensão de cargas. O número de contêineres retidos saiu de quase 0 para 250 em 2017. E no ano passado, fechou com 850 contêineres retidos. Esse gráfico mostra que, em dinheiro, as apreensões saltaram para quase R$500 bilhão. O trabalho de repressão em Itaguaí ficou ainda mais forte em 2018, depois da troca de grande parte da equipe do porto e da chegada de um novo delegado, o auditor José Alex de Oliveira. E foi justamente no momento em que o seco ao contrabando se fechava que tentaram tirar o responsável por esse trabalho aqui do porto de Itaguaí. Num grupo de um aplicativo de mensagens, José Alex de Oliveira disse que foi informado por colegas de que havia uma indicação para outra pessoa assumir a alfândega de Itaguaí e que esse movimento estaria sendo feito por forças externas que não coadunam com os objetivos de fiscalização da Receita Federal, pautados pelo interesse público e defesa dos interesses nacionais. Esse boletim da Receita, do dia 10 de julho, traz a indicação de quem seria o substituto de José Alex, um auditor de Manaus. A tentativa de mudança no porto de Itaguaí foi considerada pelos auditores fiscais, na época, como mais uma interferência do governo Bolsonaro nos órgãos de controle. Não há uma justificativa técnica para essa troca. Os órgãos de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro estão sendo desmontados, como Polícia Federal, o Ministério Público. Auditores também disseram, na época, que a região onde fica o porto é dominada pela milícia. Como é que é? O porto era dominado pela milícia e foi o Bolsonaro que fez essa troca do delegado, estava mantendo tudo sob controle. Veja que esse assunto escalonou em 2015, ali naquele período do impeachment da Dilma. Depois o Michel Temer tomou uma atitude, praticamente zerou, aumentou a fiscalização. E depois, quando o Bozo entrou ali em 2019, 20, já em 21, então ele resolveu abrir as porteiras. Quem sabe esteja aí a questão do tráfico de armas para favorecer as milícias, entre outras coisas, como cigarros, etc, etc, etc. Então, minha gente, não tem como eles se esconderem da grande verdade. Eles são ladrões, eles são milicianos, eles são canalhas, eles são criminosos e querem passar a ideia de moralidade. Então, você tem que compartilhar esse vídeo. Você precisa dar o certinho, você precisa comentar. Então, agora vamos ver, para finalizar o nosso conteúdo de hoje, nosso encontro, a fala do Otônio de Paula, que provavelmente, quando ele fez essa fala, ele nem tinha ideia desta operação que iria acontecer e que está trazendo muita revelação. Agora, nós queremos saber quem eram os corruptores, os beneficiários desta ilegalidade, com mais de 1 bilhão que esses auditores abocanharam. Mas agora vão ficar sem nada
e vão tomar cana. Vamos nessa. Não foi a esquerda. A última esquerdista ou de esquerda que governou o Rio de Janeiro foi Benedita da Silva, e assim não governou. Foi o finalzinho do mandato do garotinho. Esquece. Então todos os governos do Rio de Janeiro foram governos de direita. Então eu posso ter crítica à esquerda, mas eu não sou desonesto intelectual. Não sou. E o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro é responsável por essa quadrilha que acabou com o estado do Rio de Janeiro. Porque eu votei no Wilson Witzel porque ele pediu. Eu votei no Cláudio Castro porque ele pediu. Foi ele que pediu. E em nenhum momento o ex-presidente Bolsonaro veio a público para admitir sequer que errou. Olha, eu errei, eu não sou Deus, ofereci a vocês um nome que roubou. Ofereci um outro nome que roubou. Olha, eu já nem vou me meter mais. Eu acho que seria até digno aí da família Bolsonaro não se meter mais nas eleições do Rio de Janeiro. Porque eles só apresentam um ladrão pro Rio de Janeiro. Essa é a realidade. Alguém tem que falar isso. Aí está. Mas veja, não foi a esquerda que quebrou o Rio, foi a direita. E ele falou que não deveria mais se meter na política do Rio de Janeiro, porque apresenta só ladrão. Teve essa questão agora do Rachadinha em relação ao Bacelar, que cobrou o ministro Fachin por conta da eleição indireta, que eles queriam eleger o plano deles. Mas o Zanin está mantendo o desembargador do STJ e o Dino fez uma jogada magistrado de maestria. Ele pediu vistas do processo e isso vai segurar para aproximar cada vez mais a eleição e ter a eleição dentro da normalidade. E a ideia não. As pesquisas estão mostrando que esse menino, o Paes, pode até ganhar no primeiro turno. Então, quebraram as pernas, estão quebrando as pernas deles no Rio de Janeiro. Só para terminar, o Messias hoje estava em Sabatina, estava no horário que eu estou gravando esse vídeo, e ele matou a pau muita gente lá, os bolsonaristas especialmente, e dei uma olhada rápida, está sendo julgado agora o Bozo em outra ação, que é a questão da SECOM. Vamos ver o que acontece, mas esperamos que muita coisa venha à tona antes das eleições, inclusive a condenação do Bananinha sobre uma ilação que ele fez, e ele é o primeiro. Então, gente, as coisas estão acontecendo, mas é preciso que nós nos engajemos e que nós possamos invadir as redes. Pega o seu celular, faz um vídeo do jeito que você pode, não interessa se o seu português é maravilhoso, se você está... Não escolha. Pega o seu vídeo, seu celular ali, faça um vídeo para o Instagram, para o TikTok, para o Facebook e vamos denunciar essa gente, vamos esculhambar com eles. Tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui, desejando a você uma ótima noite, um ótimo amanhecer, um ótimo dia. Eu sei que você vai assistir esse vídeo, mas é importante que assista, que você recomende esse vídeo. E aqui, como você já sabe, é a voz da libertadora. A verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, dando um beijão no seu coração, deixando a nossa logo maravilhosa, que é arrebentando correntes, libertando vozes, trazendo para o nosso campo. Então, gente, eu vou dizer aquele meu famoso fui. Eu espero, então, que de prima eu vá com a logo. Fui.